Quando a empresa Suzantur assumiu parte das operações dos transportes municipais em Mauá, na Grande São Paulo, várias informações surgiram a respeito da companhia, sobre supostas relações com antigos empresários aqui da região paulista, do ABC Paulista, também em relação a um suposto favorecimento à empresa para operar em Mauá. E hoje o canal do ônibus vem esclarecer essas dúvidas para quem acompanha esse caso. Estamos com o Claudinei Brogliato, ele que é diretor-presidente da Suzantur, que opera em Mauá desde outubro, algumas vezes parou de operar, outras vezes voltou a operar. Senhor Claudinei, inicialmente, o senhor tem alguma relação com os empresários antigos aqui do ABC? Não, nenhum. Nem conheço, né? Nem conheço. Ligaram com o Baltazar, ligaram com outros, nem conheço, nem conheço. E em relação ao Ângelo Roque Garcia e ao Banco Caruana? Ângelo Roque Garcia foi meu sócio há 3 anos atrás. Hoje ele não participa mais da concorrência. Do Banco Caruana, o Neto, eu conheço ele desde criança, né? E ele foi filho de um patrão meu, né? O seu Ângelo Garcia. E existem ônibus na Suzantur que são financiados pelo Caruana? São vários ônibus, tanto aqui em Mauá como em Suzano. Com as empresas a empresa de fretamento, no caso? A empresa de fretamento. Certo. Como que foi a entrada da Suzantur aqui em Mauá? Um convite, apareceu o convite, no comecinho de outubro, se a gente tinha interesse. Deram um monte de papel para mim preenchi e procurei os carros, né, para ver o que tinha, que eram 50 e poucos carros, que precisava naquele momento. Aluguei os carros, né, saiu o contrato, porque ninguém se habilitou, acho que ninguém quis, um monte de receio, e começamos a operar. E no dia que começamos a operar, tivemos 4 carros incendiados. Foi um risco? Grande risco, né? A conta está para pagar até agora, né? Dos carros. Senhor Claudinei, agora a gente está em processo de licitação, dia 13 de junho, pelo menos a estimativa da abertura dos envelopes. E uma coisa que se comenta muito nas ruas de Mauá é o seguinte: a Suzantur hoje tem investido em frota nova, tem comprado ônibus novos e vai participar da licitação. Aí muita gente comenta, ela está investindo porque tem certeza que vai ganhar a licitação, que é uma licitação até direcionada. Realmente a Suzantur vai participar? E por que um investimento tão alto precisa uma licitação? Bom, ela vai participar. O investimento em veículos, de qualquer jeito, eu vou ter o capital do ônibus, eu vou ter o patrimônio aí. Então, o investimento está sendo a curto prazo. Então, não há nenhum risco para nós. Se a gente continuar, muito bem. Se não continuar, vamos parar, mas é tudo dívida a curto prazo. Dívida a curto prazo e o tempo de operação cobriria essas dívidas? Sim, que eu espero que sim, né? Espero que sim. Mesmo que a licitação seja em junho agora, dia 13, acredito que ainda tenho mais alguns meses. Sr. Claudinei, o fato de uma empresa ser contratada emergencialmente não outorga o direito a essa empresa de operar mal. De início, houve uma série de reclamações em relação à operação da Suzantur, carros que eram da OK3, inclusive até eu gostaria que o senhor falasse sobre esses carros. Mesmo com a licitação, numa eventual derrota da Suzantur no processo, nesse certame, a Suzantur também tem investido na melhoria do atendimento. E por que aquele atendimento que era considerado precário no início? Isso eu acho que pelo fato de ser emergencial, na correria de admissão, de operação, isso era lógico que ia acontecer, né? Começa, roda 15 dias, para, daqui a pouco volta, daqui a pouco para, daqui a pouco volta. Então fica uma coisa muito confusa. Na medida que você começa a ter uma certa estabilidade, você começa a se organizar, né? Você vê os pontos que estão errados, começa a acertar. Hoje o pessoal tem todo treinamento, participa de conversa, de palestra, de reuniões. Hoje está bem diferente. Não é ainda o que a gente quer, mas estamos no caminho, né? Cada dia a gente avança um pouco mais. Sobre os carros da OK3, eles, naquela operação, no começo, outubro, novembro, dezembro, até agora, até acho que fevereiro, são carros alugados. Nem era propriedade da Suzantur.
Certo. Pagava aluguel. E por falar em aluguel, a gente está hoje numa garagem, a chamada Princesinha, que é pertencente ao senhor Baltazar ainda. Você paga o aluguel para a Aviação Cidade de Mauá, para o Baltazar, como que é isso? Não, eu pago para Baltazar, não é da Cidade de Mauá. Por que aqui? Isso aqui estava fechado, estava parado. Não dava para operar lá em Capoava, dentro da Philips. E tinha essa oportunidade de alugar aqui. Era o único lugar que estava preparado para a garagem. Então foi feito um contrato até por 5 anos isso aqui. Por 5 anos? Por 5 anos. Se caso não ganha a licitação... De devolver, pagar a multa. Certo. Mais alguma coisa que o senhor queria acrescentar? Os próximos passos aí que a Suzantur deve tomar? Eu acho que a Suzantur, cada vez mais, que ela tá cada dia avançando mais, prestando um bom serviço. E o nosso foco é realmente atender bem a população de Mauá. Então, tratamos o passageiro como nosso cliente. Cada passageiro é o nosso cliente. Então, tratamos ele com muito carinho. É o que a gente está passando para o nosso pessoal. Hoje nós estamos em 550 pessoas aqui dentro, todo mundo com o mesmo pensamento. Cuidar bem da população de Mauá, transportar eles bem mesmo. Certo, senhor Claudinei, a gente agradece bastante sua participação no canal do ônibus, que já participou outras vezes como presidente da Fresp, e que também, em outras oportunidades, vai nos conversar também sobre o setor de fretamento, mas só uma palhinha para a gente. O setor de fretamento podia entrar no plano diretor de São Paulo, né, senhor Claudinei? Sim, a gente contratou um monte de assessorias, de técnicos, para elaborar esse projeto, né? Então, vamos investir aí mais ou menos nesse universo, entre propaganda, tudo que a gente vai fazer, acho que quase 1 milhão. Então, o setor está se preparando para isso, foi contratado justamente para a gente se defender no plano diretor da cidade de São Paulo, né? Sobre as restrições e tal. E colocar o fretamento como um meio de mobilidade urbana, né? Como hoje ele é discriminado pela cidade de Mauá. Cidade de São Paulo. Pela cidade de São Paulo. Inclusive em Nova York até há faixas, né? Exclusive. Tem até a ponte que é reversível, tudo, né? Na saída da tarde, inverte o sentido da ponte justamente para sair todos os ônibus da ilha, né? Então, naquele material que a gente fez com o Eduardo Vasconcelos, a gente fala sobre isso lá, né? Que é o jeito de tirar o carro da rua, né? É uma demanda diferenciada que não usaria urbano nesse momento. É um carro de luxo, com ar, com televisão, com toalete, né? Que é o único veículo que o cara deixaria o carro em casa. Ele não vai deixar o carro em casa, o cara que está acostumado com o carro, para usar o transporte público, né? Ele não vai usar o ônibus, não vai usar o metrô, que não cabe no ônibus, não cabe mais no metrô, né? Ele não vai. Então, o único jeito seria linha seletiva com ônibus, né? Rodoviário. Certo. Conversamos com o senhor Claudinei Brogliato, ele é diretor-presidente da empresa Suzantur, uma empresa já tradicional no setor de fretamento. 32 anos. 32 anos. O senhor entrou em 88, 88. Na Garcia, né? Explica. Não, eu entrei na Suzantur em 1988, né? Acho que eu comecei a trabalhar, eu preciso fazer as contas. Acho que eu comecei a trabalhar em 72 com ônibus. Na Garcia, uma empresa que se chamava Garcia Transporte Coletivos e Turismo Limitada. Ficava no bairro de Camilópolis, em Santo André. Ela tinha urbana e fretamento, que começou naquela época. Depois que eu fui para Suzano em 1988. Certo. Tá? Suzano. Fomos lá e começamos lá a mudar um monte de coisa. Tá certo. Tá bom? Senhor Claudinei, a gente agradece bastante sua participação aqui no canal do ônibus. A gente acredita que algumas dúvidas foram esclarecidas sobre o assunto, mas que o canal do ônibus, o blog Ponto de Ônibus, não vai parar a cobertura por aí. Novidades, obviamente, a gente vai estar atento. E também agora, com esse canal aberto com a empresa, a gente tem mais uma oportunidade de outros esclarecimentos se forem necessários. De Mauá, na Grande São Paulo, Adamo Bazani. E o Robson de Jesus Francisco, que é gerente de tráfego da Suzantur, vai explicar como que é o dia a dia da empresa. Robson, hoje a Suzantur tem quantos ônibus na cidade e opera quantas linhas? Hoje nós operamos 28 linhas, com 118 veículos operacionais e uma frota aí em torno de 10%. Uma média de 129 veículos no total da frota. Certo. Vão vir ônibus novos? Sim, nós já adquirimos agora no último mês 13 veículos novos
e temos mais 4 que estão vindo do sul, deve estar chegando aí no decorrer desse mês ainda. Certo. No início das operações da Suzantur, houve muita reclamação por parte do passageiro. Quebra de veículos, ônibus considerados inadequados, insuficiência da frota. Como que tem sido esse cenário hoje, Robson? Olha, Adamo, nós tivemos uma evolução muito grande nos últimos meses, nesses 3 últimos meses, vamos dizer assim, em virtude até da devolução dos veículos que nós tínhamos adquiridos, que eram alugados. Da Octree, né, que foi uma coisa emergencial, não tinha muito o que fazer. E com o passar do tempo, nós fomos renovando a nossa frota, colocando os veículos com acessibilidade, com 3 portas, que facilitam o embarque e o desembarque. E isso reduziu e muito o nosso índice de reclamação, tanto via 156, que é o canal da prefeitura, quanto redes sociais, telefones, enfim, de um modo geral. A gente sabe que o ônibus é fundamental, a frota é fundamental numa operação de transporte coletivo, mas isso aqui não anda sozinho, precisa uma capacitação humana. Suzantur tem se preocupado em relação a isso? Sim, nós temos investido muito na parte de treinamento, constantes, reciclagens, enfim, temos chamado pessoas das encalçadoras, das fabricantes, tivemos agora essa semana com o pessoal da Volks, já tivemos aqui a Volvo, né? Então a gente está sempre investindo no profissional, no funcionário, para que ele saiba que a hora que entrar dentro de um veículo desse, saber todos os aparatos que ele tem, a parte eletrônica, a parte mecânica, enfim, tudo isso a gente tem exposto em sala de aula, não só os motoristas e cobradores, tanto também a nossa fiscalização tem sido preparada para esse tipo de situação. No final do ano passado, o canal do ônibus e o blog Ponto de Ônibus fez uma reportagem com portadores de necessidades especiais da região do Egnes, da região do Jardim Zaira. Como que está em relação à acessibilidade? Muita gente reclamava de falta de acessibilidade nos ônibus. Como que está isso? Hoje, com a renovação da nossa frota, eu acredito que nós temos 95% a 97% dos nossos veículos, todos eles já têm acessibilidade. Né? Alguns ainda não têm, porém nós estamos já renovando isso, é uma coisa a curto prazo, mas assim, tem melhorado muito, nós temos investido na manutenção dos elevadores, no treinamento para a utilização dos elevadores, enfim, tudo isso a gente tem feito dentro desses treinamentos que eu passei para você. A gente traz o funcionário aqui dentro, pega um ônibus, coloca aqui à disposição dele para ele tirar todas as dúvidas com relação ao uso do elevador e acessibilidade. Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, Robson? Bom, é só um recado à população que a gente está investindo, a gente tem trabalhado muito aí para atender bem a população de Mauá. Eu sou um morador de Mauá desde quando eu nasci, então eu recebo uma cobrança maior ainda, porque tenho familiares que utilizam... As pessoas te conhecem. Todo mundo me conhece, eu sou aqui da região, então assim, é dizer que a gente está trabalhando muito e se Deus quiser agora essa licitação nós consigamos ganhar e estamos trabalhando para isso. Com certeza a população de Mauá vai ficar bem satisfeita com a Suzantur. Certo, Robson, a gente agradece bastante sua participação no canal do ônibus, no blog Ponto de Ônibus. Vamos acompanhar um pouquinho das instalações aqui da Suzantur em Mauá, na Grande São Paulo.